Good morning, students of the 7th grade. Bom dia, alunos do 7º ano. I'm Adam here with another class. Estou Ed com mais aqui uma aula de inglês para vocês. Here with me we have João. Nós temos João. Good morning, João. Morning, Ed. Everything okay? I'm fine, and you? Good, fine too. Good morning, everybody. Hope you are fine at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. And welcome to another class. Sejam bem-vindos a mais uma aula aí. Let's have fun together. Vamos nos divertir aqui juntos hoje. Então, olha só. Essa aula é uma aula de revisão, então é uma aula que é um conteúdo que a gente já trabalhou um pouquinho lá em janeiro, né? Mas tem o pessoal que fez uma extensão das férias, né? Então a gente vai rever algumas coisas dessa aula, então é o mesmo material praticamente. Então se você procurar no repositório, você vai achar o mesmo material ali, né? Então, mas a gente vai dar uns outros enfoques aí, trabalhar alguns exercícios que a gente não aprofundou tanto naquela outra aula, tá? Então, vamos ver aqui o material que a gente vai precisar da aula de hoje. For this class, you will need Para essa aula você vai precisar de your notebook, seu caderno, a pen or a pencil. uma caneta ou um lápis. E a gente colocou aí como referência o link para o material de vocês, né, que é o material aí do currículo, então que vocês têm a apostila. A gente não vai usar a apostila hoje porque a gente montou essa aula aí antes mesmo de ficar pronto o material, a gente montou lá em janeiro. Mas é uma habilidade aí que vai ser trabalhada depois nesse material. Mas eles já podem começar a adiantar lá o exercício, adiantar ou correr atrás dos exercícios atrasados, né? Lembrando disso também, a primeira tarefa ela vai ser republicada hoje também, né? Então, lembrando aí do sistema de tarefas, tá? E também lembrando vocês também no final da aula de avaliar, aí a gente sempre fala para vocês deixar uma dúvida se vocês gostarem de que a gente faça a revisão de alguma outra coisa que a gente viu nessa aula, você também pode falar, certo? O tema da aula de hoje, vai aparecer na tela para vocês, é o dicionário. Vamos lá, você pode ler, por favor, João? Sim, temos aqui o dicionário, tipos, como usar, a estrutura, o alfabeto também e uma revisão de texto. As habilidades que a gente vai trabalhar, EF06LI10, conhecer a organização de um dicionário bilíngue, impresso e ou online, para construir repertório lexical. Certo. Então, olha só, o que é repertório lexical? Né? Não é o vilão do Superman. Ok, obrigado, João. Entendeu a referência. Então, assim, o que é o léxico? É o vocabulário. Então, às vezes, acontece muito assim de você ficar lá preocupado com gramática. A gramática é importante, muito, mas, gente, importante é vocabulário. Não adianta nada você saber conjugar o verbo e você não saber pedir um copo d'água. Então, assim, tem várias estratégias aí de você despertar o seu vocabulário, né? Então, primeiro, tem gente assim que coloca, por exemplo, coloca post-it na casa inteira, coloca, ainda pô, falei marca agora, coloca adesivinho, põe o nome das coisas ali, faz desenho. Eu mesmo pego e monto uma frase com aquela palavra nova, ou tento usar em outro contexto e tal. Do you use any strategies for your vocabulary, João? Você usa alguma estratégia, vocabulário? Normalmente eu gosto de ler muito, então a leitura facilita, a gente vai adquirindo bastante vocabulário ali, e eu procuro usar aquela palavra numa situação que seja real para mim. Então eu crio lá uma sentençazinha com uma situação real para mim, e aí eu vou guardando aquele vocabulário. Mas esse lance de colocar, principalmente para as coisas que são físicas que a gente consegue tocar, né, colocar lá os adesivos com o nome do que é aquilo, funciona muito, muito mesmo. Sim, às vezes a gente fazia isso, né, quando eu estava em aula presencial, fazia isso muito na sala, colocava lá doorknob, blackboard, colocava o nome dos objetos, né? Então a gente faz bastante isso, né? Então, bom, falando de outras habilidades que vão aparecer na tela, a gente não vai fazer a leitura, a gente vai colocar aí para o seu professor dar o print aí, né? Lembrando aí que tem ali um exercício no final da aula, que a gente já fez a revisão desse exercício, mas ele está nessa aula. Como é que você faz uma redação aí, né? E tomar uns cuidados quando você usa o dicionário para fazer a redação. Então, a gente vai falar de alguns macetes aí para usar o dicionário. Esse dicionário pode ser um dicionário online, pode ser um dicionário presencial, né? Então, bom, os professores derem já o print, né? Anotar as habilidades, e aí vamos falar assim, ó, na aula anterior, que a gente usou isso aqui, a gente falou sobre os fatos do dicionário, né? E aí, a gente criou algumas coisinhas. Ó, essa primeira frase está falando assim, Dictionaries are books that list all the words in a language. Então, o João pode traduzir? Sim, dicionários são livros que listam todas as palavras de uma língua. Então, dictionaries are lists of the most common words in a language. Dicionários são listas das palavras mais comuns em uma língua. Dictionaries are listing of the core words in a language. Então, os dicionários são uma listagem
das palavras principais de uma língua. Então eu pedi esse exercício na aula anterior, né? E aí tinha uma pegadinha aqui, que é all the words. É impossível o dicionário ter todas as palavras, né? Porque o dicionário, ele não pode ter todas as palavras. Por exemplo, o verbo ele não tem conjugado. A gente vai lembrar aí do que é. Então, a gente pode falar que é uma listagem das palavras mais comuns, né? E das palavras principais ali. Pode ser os dois aqui, mas a primeira não. Certo? Então, esse exercício a gente já fez nas aulas anteriores, né? E aí depois, na aula anterior também, a gente falou, né, de algumas coisas que aparecem no dicionário, tipo, o que uma palavra quer dizer, what a word means, how to say a word, que é a pronúncia, né? Se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, noun, né, etc. Né? Os termos específicos não tem, isso aqui não tinha. A origem da palavra, né? Como as palavras são escritas em contexto não tem, isso aqui não vai ter. Quantas sílabas algum dicionário tem, né? Se a palavra tem maiúscula ou minúscula, como abreviar a palavra. E, então, a gente tem algumas coisas que você vai encontrar no dicionário, várias coisas aí. A gente já viu na aula anterior, então lembra lá de olhar no repositório que você consegue encontrar esse exercício feito lá. Se você não fez, fica a chance de novo para você dar um print aí e fazer o exercício que está faltando. Bom, aí a gente mostrou também aqui um dicionário, né? Essa parte aqui do dicionário a gente chama de entry, né? Que é, em português a gente fala verbete, né? Então, para você saber se o dicionário é bom ou não, né? Acho que quanto mais entries, melhor, né? Quanto mais verbetes, melhor. É uma das formas também. Outra coisa também é se ele tem isso aqui que a gente chama de alfabeto fonético internacional, que ele tem aí como é que é pronuncia, né? Então ela tem esses códigozinhos aqui, parece, mas é para você consegue entender isso aqui, você vai entender muito bem. Por que serve isso aqui? Vamos explicar melhor aqui, ó. Bom exemplo, olha só. Aí eu tenho essa palavra aqui. Eu tenho essa palavra aqui em português. Como é que a gente pronuncia isso, João? Chá. Chá, ok. Agora a gente tem essa palavra em inglês aqui. Chair. Chair. Então aqui já mudou, né? Já tem um sonzinho de T, chair, né? Então chá, aqui em cima chair. Agora tem essa palavra aqui em italiano, João. Signore Giovanni, como você fala essa parola? Que? Isso aqui é que, aquele ma che de italiano. Okay. Então aqui é que, ué. Aí, Sprechen Deutschen, quem fala alemão aí, ó. Ich. Não. Não? É ich. Ich. Não sei se está tão certo aí, professor. Se estiver errado, você já colocou. Então, olha só. Então, aí eu pergunto para vocês, qual é o som do CH? Vai depender da língua que a gente está falando. Porque aí tem um aluno que responde para mim assim, esse CH tem som de X. Beleza, esse CH tem som de X, então eu tenho a palavra exame. Ué, qual é o som do X? Z. Tá, mas e o Xavier, né? Xavier. Então, Xavier, né? Então, em português é X-Men, né? Então, o CH, ele vai ter, cada língua ele tem um som. Como é que a gente vai resolver isso? Então, tem uma coisa chamada alfabeto fonético internacional. Que por esse alfabeto você consegue distinguir o som. Então, por exemplo, o chá, a gente vai ter sempre essa barrinha aqui, identificando qual que é a pronúncia, e aí o som do sh é isso aqui, ó. Né? Chá. Então, chá, a pronúncia do chá vai ser assim, chá. Né? Vai ser desse jeito, mais ou menos aqui. Tá. Agora, chair, já vai ser assim, chair. Já vai ser o TH, o T, o sh. Aqui TH não, né? Vamos colocar. Deixa eu limpar isso aqui que está bem bagunçado aqui, deixa eu ver. Alemão não vou colocar, não me arrisco, depois o professor vai falar. Eu desisti no alemão no dry, na terceira. Então, chair. Então, vai ser ch. E tem um Tzinho, então, chair, né? E aí, o A, chair. Aí, esse A é diferente também, né? Chair. É mais ou menos assim a pronúncia. E aí, o Q do italiano vai ser o som, esse vai escrever desse jeito, mas aí na aula não é de italiano. Mas só para vocês entenderem que existem esses símbolos lá no dicionário, e esses símbolos vão ajudar vocês a entender o que é a pronúncia, tá? Existem pronúncias diferentes também, por exemplo, né, hoje na busca, se você colocar lá no Google lá, a pronúncia, ele coloca ali a pronúncia, só que qual é o problema? Ele coloca a pronúncia com base no inglês. E aí, por exemplo, né, tem palavra que tem, sei lá, see, ele vai colocar 2 Es, porque 2 Es tem som de I, S-E. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre recomendo vocês tudo bem, vocês estão no 7º ano ainda, não tem que saber todas, não.
mas não escreve em português a pronúncia, porque você não vai acabar não relacionando a palavra com o som, com o significado. Sei lá, você vê lá, fire, aí você escreve lá, F-A-I-R-E. Você não vai entender, você não vai aprender assim, você vai escrever tudo errado depois. Então você tem que relacionar. A palavra, ela é um signo linguístico. Você tem que bater o olho na palavra e aí já pensar o que ela quer dizer, não traduzir sempre e também o som dela, por caso. E normalmente um bom dicionário, ele traz, normalmente, logo que você abre na primeira página, ele vai trazer um guia aí desses sons, né? Então ele vai pegar as palavras mais básicas da língua e mostrar qual é o símbolozinho que forma aquela pronúncia. Então, se você começar a ter esse hábito de dar uma olhada no dicionário, verificar toda a estrutura dele, você vai ver que você vai encontrar esses símbolos lá, alguns desses que o professor Ed colocou aqui, e vai facilitar a sua vida na hora de pronunciar essas palavras. Okay? Eu só aprendi francês, João, por conta disso. Por quê? Porque acontece, ó, você no francês, você tem, por exemplo, essa palavra aqui, agora, que é verão. Essa palavra aqui pronuncia ET. Aí o som do E é esse aqui, né? Então, ET. Por quê? Porque esse aqui em francês é o E. Então, se falar que o E é igual a E, vai dar uma confusão danada. Então, em vez de fazer isso, o som do E no dicionário, isso aqui é esse aqui. Que parece um 3. Então, o que acontece? Qualquer língua, aula de francês? Não, mas qualquer língua você vir, esse aqui que parece um 3, esse aqui é o E. Né? Então, é o som do E. Então, fica mais fácil de vocês pegarem a diferença de um da outra. Né? Leva um tempinho para você memorizar todas, mas aí você vai fazendo a relação de palavras tal, e aí você consegue estabelecer essa relação. Por isso que ele é chamado de International Phonetic Alphabet, é o alfabeto fonético internacional. É isso aí, João. Tá. Bom, então, ó, além de tudo isso, além da pronúncia que você vai encontrar, você também consegue encontrar a classe gramatical, né? Então, olha só, vamos ver como é que vocês estão aí de gramática. Vocês aprenderam isso lá no 3º ano, né? Do ensino fundamental 1. Vocês aprenderam lá que é o noun, que é o substantivo, verb, que é o verbo, adjective, adjetivo, adverb, advérbio, pronoun, pronome, preposition, preposição, conjunction. conjunção. Então eu quero que vocês escrevam no chat agora, eu vou dar para vocês 2 minutinhos, eu quero que vocês escrevam no chat pelo menos um de cada um. Mas pode responder fora da ordem, melhor até, porque a gente pega a resposta de todo mundo aí. Então, se quiser começar de cima para baixo, sorteia um aí. Tente escrever pelo menos um de cada. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês e a gente já volta.
Okay, we're back. So, João, Okay. what answers do we have? Ok, we have one here. Temos uma aqui. A Proérica mandou para a gente o verbo study, Uhum. Ok, aí o adjetivo beautiful, ok, o adverb very, ok, o pronoun she, ok, preposition to, conjunction and. ok. Thank you, João. Tá. Eu vou falando, vamos ver alguns aqui. Então, ó, vamos começar com os verbos aqui, João. Vou dar trabalho para o João agora. Vamos lá. Ok, João, o ok. que aconteceu, o que apareceu no verbos aqui? É isso, No no chat? chat, isso. Ok. Apareceu aqui o verbo study. Study, apareceu learn também, né? Learn também. Study. Tinha mais algum que você falou, eu não lembrei. Esqueci Work. agora. Work, ok. Love. Love, ok. Yeah. Então, olha só. A gente tem aqui, então, learn, study, work, love. Então, learn, aprender, study, estudar, work, trabalhar, love, amar. Então, aqui vocês já têm, você tem que lembrar do que é o verbo em português, dá no mesmo. Então, gramática, em quase todas as línguas, a gramática, ela vem lá do grego, né? Então, a gramática em qualquer língua, ela vem, o nome dos termos já vem do grego. Então, às vezes, uma língua não tem um artigo, mas como tinha um artigo em outra língua, então vai lá usar, né? Então, a palavra gramática vem do grego também, né? Então, você vem aqui, learn, aprender. Você quer falar, eu aprendo? I learn. Olha como ficou fácil. Só que esse I não é. Opa, quebrei a tela. I learn aqui, o I aqui não é um pronoun, como o João já falou. Então, para você lembrar aqui dos verbos, né? Tudo aquilo que você conjuga vai ser um verbo. Aí a gente tem vamos para o noun aqui. Eu falei a ordem diferente. O que a gente tem de noun aí, de substantivo, João? Now, a gente tem aqui house. Ok, house. Isso. Pet. Pet. Pen. Pen. Ok. E a Proana mandou pra gente car. Car, Angela. ok. Isso. Tá. Então, olha só. House, pet, pen, car. O que elas têm em comum? Olha só. Casa, animal de estimação, pen, caneta, car, carro. Então, tudo que são coisas, pessoas, animais, tudo que for tiver uma substância, tudo que tiver substância são substantivos, né? Então, você lembra que noun é substantivo, né? Deixa eu escrever direitinho aqui, noun aqui, porque a minha letra não tá. Então, substantivos aqui, coisas. Então, mas se eu colocar love aqui, João, e aí? O love não era verbo? Uhum. E se eu colocar love aqui de novo? E agora? Então, porque aqui o love é o amor, né? Exato. E o love aqui é amar, né? Então, love, né? Aí tal. Às vezes a gente vai ter a pronúncia diferente, né? Por exemplo, a gente tem lá para controlar e controle. E como é que eu faço, João? Help me The there. verb, Então, a gente tem control. control Uhum. e Control. control. Então, olha só. Se for um noun, substantivo, a primeira sílaba é forte. Se for um verbo, é a segunda sílaba. Isso não vão ser todos, né, João? Tem Não. algumas exceções Mas aí. a regrinha acaba funcionando para record, né? Então, a gente acontece. vai... Então, record é gravação. Isso. E record, gravar. That's Né? it. Estou tentando lembrar de alguns outros aí. Então, a gente consegue ali, né, diferenciar. Então, tá vendo que até para pronunciar, até para falar, você tem que saber gramática. Olha só. Vamos para os adjectives agora. O que a gente tem de adjectives aí, João? Okay, we have here beautiful. Beautiful, thank you. Okay. Beautiful. Very modest. Beautiful. Ok. Happy. Ok, colocar happy, Okay. Sad. sad, Young. young. Então, olha só. Os adjetivos, o que eles têm em comum? São as palavras que dão qualidade. Então, é importante aí. Então, você entender o que é qualidade, você sabe o que é o adjective. Vai ser muito importante para vocês entenderem o que é o adjetivo no 8º ano, quando vocês forem trabalhar com comparações, né, os comparisons. Porque se você não entender o adjetivo agora, você vai ter um probleminha ali. Então, tentar, quando você elogia uma pessoa, escreve lá uma carta de amor para alguém, e elogia, coloca todas as qualidades daquela pessoa ali, né? Então, aproveita aí que agora é dia das mães, está chegando? Não, o que está chegando agora Não, Maio. maio. Até maio está pronta, escreve uma carta para sua mãe, elogia, falando todas as qualidades da sua mãe,
Até maio está pronta essa carta e aí você consegue as qualidades. Bom, aí a gente tem as outras classes gramaticais. Vamos para os pronouns agora, né, João? Que é importante aí. Vamos para os pronouns. Então a gente tem aqui, opa, quebrei a tela de novo. Pronoun, ok, vamos lá. Pronoun. Então, ó, não. Como lá o professor de português, lá a Elaine e André sempre falam, né, o pronome ele age em função do texto. Então, tem aqueles importantíssimos aí que acho que eles colocaram no chat, né, João? Vamos lá. Então, tem aqui she, I, he, yes, they. Good. Então, né, a gente tem esses pronomes aqui, que em português a gente chama de pronomes do caso reto, mas em inglês a gente vai chamar de subject pronouns. Por que é o subject? Porque eles são sujeitos. Isso aí não precisa saber tudo, mas o quê? Esses pronomes aqui eles ficam antes do verbo. E tem aqueles pronomes que vêm depois do verbo. Alguém falou algum, João? Sim, tem aqui o him, me, them. Me, them. Tá. Apareceu o her aqui. Her também? Então, tá, o her também. E o her pode ser duas coisas também, né? Pode ser o possessivo também, né? Eu não coloquei you aqui, mas tudo bem. Bom, aqui, esses pronomes aqui, eles vêm depois do verbo, né? Mas aí a gente vai precisar de uma aula só para isso, né? Também. Bom, falaram mais de alguma classe gramatical, João? Colocaram aqui pra gente as prepositions, né? Tem to. Prepositions. Yes. Preposition vai ser o que dá mais trabalho em qualquer língua para a gente estudar, né? Porque cada língua ela tem uma coisa diferente. Então a gente tem to, beleza? To, of, for. Or pode ser um São conjunto os mais comuns aí, mais né? bom. Não, for, Ok, not or. for, tá. Yeah, Porque o or vai ser conjunção. Yes. At, That's on, it. in, né? Que aí essas três aqui que dão uma mais confusão aqui na vida da gente, né? Então, prepositions aqui é uma coisa que você tem que estudar bastante. Prepositions é muita leitura, né, João? É muita leitura, prestar atenção quando você vê em alguma frase, algum filme, você vê lá a frase, então prestar atenção bem nisso, tá? E aí tem mais uma classe gramatical que colocaram, João? Sim, a gente tem aí as conjunctions, né? Conjunctions. And. Isso. Que as conjunctions é assim. Yeah. Desculpa, João. As prepositions ligam a palavra com a outra. As conjunctions vai ligar uma frase com a outra, né? Conjunctions, então, aí você falou or, né, João? And, but. Ok. São as que mais apareceram aqui no chat pra gente. Então, vocês viram que, assim, a gramática, ela vai ajudar vocês em várias formas. Porque, por exemplo, a gente tem tem lá esse texto aqui que o aluno fez. Ele colocou aqui, my father Flame Osvaldo, né? Então, esse Flame Osvaldo aqui, ele procurou lá chama, mas ele não procurou o verbo chamar, né? Então, que gera esse problema aí, certo? Tá. Outra coisa também que é interessante no dicionário é a gente lembrar também que o dicionário, a gente tem vários tipos de dicionário, né? E a gente tem, por exemplo, o dicionário monolíngue, que é aquele dicionário que a gente tem só uma língua. Então, você pega lá o dicionário em português, você tem explicação. Também tem dicionário monolingual em inglês. Yeah. Então, ele explica o que a palavra quer dizer. O bilingual é que a gente está acostumado bastante, todo mundo é aquele pequenininho, né, ou aquele verdinho, aquele vermelhinho, que está surrado, detonado, mas todo mundo tem em casa aquele dicionário. né? Então, português, inglês, português, espanhol e tal. E a gente tem os dicionários conceituais, tá? O que é isso aqui? Ó? Então, ó, Visual Dictionaries, que é até um exercício que eu pedi para vocês, que vocês fizessem naquela aula sobre o material escolar, de você construir um dicionário visual sobre material. Eu recebi uns muito legais, aí o pessoal compartilhou nas redes sociais, ficaram muito legais aí. Então, aqui, por exemplo, ó, tem aqui um dicionário visual do corpo humano aqui, né? Então tem os órgãos, tá? Então, isso é legal porque você aprende o nome da coisa, você relaciona com a figura. Então, que eu falar stomach, aí você já sabe que stomach é estômago. Você consegue relacionar aqui o estômago com já a imagem. É bom que já aprende ciências junto. Então, é muito legal você usar os dicionários visuais, porque ele tem um conceito também. O que é o conceito? Se você sempre traduz as coisas, você não vai entender o conceito. Então, por exemplo, se eu falo para você que empada é patty, só que às vezes você vai em algum lugar no mundo e você vai descobrir que patty não é empada. É o tipo de hambúrguer quadrado.
Estou usando um exemplo que aconteceu na minha vida. Então, se você olhar no dicionário visual, né, eu sempre falo de comida nas aulas, né, você vai ver o que é aquilo mesmo e o nome daquilo. Né? Então, você consegue. Tem outro aqui que é Thesaurus, que não é uma espécie de dinossauro. Tá? Thesaurus, em português, a gente chama de dicionário analógico. O que ele acontece? Você tem lá, morrer. Aí ele não vai ter só o sinônimo de morrer, mas vai ter as expressões, por exemplo, bater as botas, ou em inglês, kick the bucket. Né? Então, você tem aqui Thesaurus, ele vai dar sinônimos e palavras relacionadas com aquilo. E a gente tem os dicionários técnicos e tem também os glossários. Os glossários, assim, tem glossário de medicina. Né? Então, você vai ter só termos de medicina e por aí vai. E é isso aí, a nossa aula está acabando, então vocês têm a chance aí de rever a aula anterior a essa, que tem o mesmo material. Esse material está disponível no repositório, and that's it. Thank you, João. Thank you, Ed, for having me. Thank you, everybody. Hope to see you around. Espero vê-los aí. É isso aí. Lembre de responder lá a pesquisa sobre a aula, a feedback. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que a gente fizesse a revisão, só manda pra gente. See you. Bye, bye. Bye, bye.